Então, uma boa tarde a todos, né? Vamos iniciar a gravação. Agradecemos desde já a disponibilidade do professor Lucindo José Quintans Júnior, né, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal do Sergipe, em estar conosco nesta tarde, compartilhando seus conhecimentos. Bem-vindo, professor Lucindo. Agradecemos e valorizamos a participação também de todos que nos assistem e em breve estaremos disponibilizando o registro para presença e participação na atividade. Pedimos que todos, né, preencham ali o formulário de participação. Informamos que esta gravação, né, estará disponível, né, no YouTube da Progep e também no link da página da ESERV, que também logo estaremos disponibilizando no chat. Divulgamos que estão abertas as inscrições para a palestra Intercâmbio Virtual, como estratégia para internacionalização. A atividade vai acontecer no dia 4 de novembro, né, às 19 horas, e a palestrante é a professora Luciana Cabrini Simões Calvo, da Universidade Estadual do Maringá. As inscrições, o link de inscrição está lá na página da Escola de Formação de Servidores. Também convidamos, né, todos a participarem da atividade, né, do encontro virtual alusivo ao Dia do Servidor Público, que vai ser realizado na sexta-feira, às 14 horas, com os dois servidores aqui da Unipampa, valorizando a prata da casa, então a servidora Renata Miranda e o servidor professor Luiz Edgar Lima, né, ambos aqui da nossa universidade, e vão falar sobre do servidor agente de mudança, o papel do servidor público em tempos de novos paradigmas. Também convidamos a todos para que participem da atividade no dia 1º. E sobre a atividade de hoje, então. A atividade de hoje consiste na exposição sobre como planejar e redigir sua proposta para a Bolsa de Produtividade PQ e DT do CNPq. Para o desenvolvimento da atividade, teremos a exposição do professor Lucindo e logo após, né, um espaço para perguntas. No momento das perguntas, os participantes poderão utilizar o microfone e para isso, né, vão levantar a mãozinha aqui do Meet, clicando no ícone ali da mãozinha, ou também podem fazer a sua pergunta via chat, que a gente vai estar acompanhando para realizar a leitura. Então, convido o professor Fábio Galas Leivas, que é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, para fazer a sua saudação e, na sequência, já dar continuidade à atividade, apresentando, então, o nosso palestrante de hoje. Boa tarde, professor Fábio. Boa tarde, Aline, boa tarde a todos os presentes. Então, queria aqui agradecer a presença de todos os presentes, agradecer a disponibilidade do professor Lucindo. O professor Lucindo é um colaborador aí na verdade, da educação e da ciência brasileira, né? Eu conheci ele através aí das redes de colaboração entre as universidades, né? Vou fazer a apresentação dele há pouco. E ele é um grande aí, defensor da educação, da ciência, né, em nosso país, aí, com uma atuação bastante importante. Muito obrigado, Lucindo, eu sei que sua agenda é muito repleta, né, então agradecer bastante a sua disponibilidade, tá? Também fazer uma saudação aqui entre todos, mas a colega professora Cristina, né, pró-reitora da Universidade Federal de Santa Maria, que está aqui presente. Temos vários colegas da Universidade Federal de Santa Maria que estão participando em colaboração nessa ação conosco, tá bem? Então, passando brevemente, para não tomar muito tempo da apresentação do professor Lucindo, só apresentando ele. O professor Lucindo é professor titular do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Sergipe, né? Ele é farmacêutico de formação pela Universidade Federal de Paraíba, onde fez mestrado e doutorado, tem um pós-doutorado nos Estados Unidos,
também atuou como professor visitante em Paris, e atualmente, então, é pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal do Sergipe. É coordenador na UFS, né, e membro do Comitê de Governança do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Rede Norte e Nordeste de Fitoprodutos, professor orientador de programas de pós-graduação na universidade, né, em Ciências Farmacêuticas e Ciência da Saúde, membro da diretoria, né, do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior do Brasil, já foi membro do Comitê Assessor da área de farmácia da CAPES por 2 períodos, foi membro, né, da comissão que elaborou o Plano Nacional de Pós-Graduação, que está em análise agora, né, para ser vigorado até 2030. O professor Lucindo é membro de diversas associações na área de sua atuação, mantém colaboração científica com inúmeras instituições no Brasil e no exterior, possui centenas de trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais, e é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível A, atualmente. Então, a gente, há bastante tempo na Pró-Reitoria, queria tratar desse tema, né, que é de interesse dos nossos pesquisadores, onde a gente gostaria de apresentar, né, alguns aspectos que são importantes ao se redigir um projeto para se buscar obter as bolsas, né, de produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, né, e o momento é agora, né, o edital está aberto, né, e o professor Lucindo, com grande experiência em escrita de projetos, né, não só do CNPq, mas FINEP, e com muito sucesso na aprovação, então ele vem aqui para colaborar conosco, né, então a gente fica muito contente. Muito obrigado, Lucindo. Então, eu passo a palavra para você, te agradecendo. Lucindo já veio, já conhece a Unipampa, né, já esteve aqui, ele quase provou uma carne muito boa aqui, mas ele provou mais ou menos, né, mas ele também me deve uma muqueca, né, então a gente um fica devendo por outro aí, tá bom, Lucindo? Um abraço e boa apresentação, obrigado, viu? Obrigado, Fábio, espero que vocês estejam me ouvindo bem, queria cumprimentar a mesa, né, virtual, na pessoa do professor Fábio, um amigo, e é um parceiro na luta pela universidade pública, gratuita, inclusive socialmente referenciada. Que luxo ter o professor Fábio, a Cristina aí também na plateia. Queria mandar um beijo para a Cris, uma pesquisadora com P maiúsculo, bolsista do CNPq há muito mais tempo do que eu. Tem uma folha de serviços prestados para a ciência brasileira muito grande. Queria cumprimentar também a Aline aí, que nos assessorou e vem nos ajudando nessa realização. Eu tive que fazer aqui um bem bolado, né? Estou usando o celular como câmera e o computador para passar os slides. Vou tentar passar o mais rápido possível para que a gente foque naquilo que é essencial. Essa palestra tinha um nome, Tudo que você queria saber e tinha medo de perguntar sobre a Bolsa de Produtividade, pesquisa do CNPq. E aí o Fábio sugeriu, vamos mudar um pouquinho, como planejar e redigir. E essa mesma palestra eu dei hoje aqui na universidade mais cedo. Meus pesquisadores puxaram a orelha, você vai apresentar para fora e não apresenta aqui para dentro. Então, eu venho fazendo essa apresentação com alguma variação desde 2017 na universidade. Nós saímos de aproximadamente 75, 77 bolsistas de produtividade e hoje temos mais de 100 bolsistas de produtividade nesse período, com um crescimento muito grande e vertiginoso, visto que a universidade passou por, como também vocês, né, as 2 universidades federais aqui representadas, por fortes cortes orçamentários. Então, acredito que seja virtuoso. A ideia ninguém que assistir isso aqui vai aprovar a sua bolsa, mas eu acho que são alguns toques, algumas experiências que acredito que possam ajudar vocês na elaboração do projeto de vocês. E o que motivou fazer essa apresentação? Minha primeira motivação muitos dos nossos professores não sabem que tem o perfil de bolsista de produtividade e não submetem propostas. É uma coisa meio que eu vou chamar de constrangedora, que a gente tem um corpo técnico extremamente qualificado que muitas vezes nem sequer submete a proposta para o CNPq, nem sequer tenta. E a gente tem assim, a premissa de tentar mostrar que a submissão do projeto de produtividade, tanto em desenvolvimento tecnológico como em pesquisa, é algo que é natural da formação do pesquisador, é apenas um projeto que tem características e perfis diferentes. Como eu falei hoje para a minha turma aqui, às vezes os pesquisadores eles comparam o projeto do Universal com o projeto da Bolsa de Produtividade. São projetos diferentes.
Universal, eu comparo com uma prova de 100 metros, ou seja, você tem que fazer a melhor prova possível para você ganhar o financiamento. Na Bolsa de Produtividade, eu comparo com uma maratona. Por quê? A sua vida como pesquisador, a sua linha de pesquisa tem que estar muito bem amarrada com o projeto que você vai escrever. Eu vou tentar transcrever isso dentro da nossa rápida conversa, tá? São alguns dados do CNPq, o CNPq agora está publicando esses dados, mas uma coisa que é muito interessante é que houve um acréscimo no número de bolsas de produtividade nos últimos anos, mas eles ainda se concentram muito na região sul e sudeste, e também a gente tem um número bem menor de mulheres participando na Bolsa de Produtividade, o que é algo que precisa ser revertido, né? O CNPq tem feito alguns trabalhos nesse sentido, e é muito importante que a gente tenha cada vez mais mulheres participando da Bolsa de Produtividade, porque ela é uma bolsa, diferente do que um presidente do CNPq falou recentemente, né? Não vou citar para não ser constrangedor, mas assim, a Bolsa de Produtividade não é uma bolsa vaidade, é uma bolsa que tem repercussão dentro da vida da universidade e dentro da vida do pesquisador também, ao meu ver. Tá? Outra notícia maravilhosa é que nessa chamada agora a gente tem 50% de um valor maior do que do edital passado, ou seja, a perspectiva de ter bolsas novas é muito grande, a gente vai ter um acréscimo de bolsas novas muito significativo. Então, a hora de você submeter é agora. Se você tem um projeto que ele transita dentro daquilo que a gente vai conversar, cara, submete esse projeto. Você tem muita chance de aprovar seu projeto de Bolsa de Produtividade nessa chamada, porque realmente é um acréscimo muito vertiginoso de recursos para a área, tá? E aí, como esse presidente do CNPq falou, olha, a bolsa ela é uma bolsa vaidade. Eu discordo por vários pontos. Por que ser bolsista de produtividade do CNPq? Primeiro, porque ele causa prestígio entre os pares. De maneira geral, nós reconhecemos, nós que estamos aqui nessa sala virtual, que o bolsista de produtividade é um cara que tem um perfil de carreira mais consolidado, mais renomado, isso traz prestígio para a carreira, sim. Ele tem acesso a melhores fatias dos editais, eu acho que o Fábio faz isso, a Cris eu tenho certeza que faz também, que é você colocar nas equipes FINEP, entre outras propostas que são submetidas, os principais bolsistas de produtividade da sua instituição. Então, isso também ajuda na instituição. Fomento para a manutenção dos labs. Desde o ano passado, o bolsista nível 2, que era o de entrada, que agora passa a ser o nível C, recebe uma taxa de bancada que ajuda para caramba na manutenção. É pouco, de verdade é pouco, mas ajuda para você manter o laboratório, como fazer reparos internos, comprar pequenas coisas, e isso tem ajudado muito os nossos pesquisadores. Fortalecimento dos programas de pós-graduação. Todo coordenador de programa que está me ouvindo aqui, vendo, sabe que isso é uma informação que você coloca lá no Sucupira como indicador de sucesso do programa, e ainda o fortalecimento da instituição, porque todos esses indicadores acabam repercutindo também na qualidade expressa para a comunidade, principalmente a comunidade científica, que sua instituição tem. Tá? Mas aí eu vou passar 3 passos, vou buscar ser rápido, para deixar para perguntas, algumas coisas que eu acho que são definidoras. Primeiro, o grande problema de nós, pesquisadores, é a gente não conhece a regra do jogo. Se você perguntar, a maioria dos pesquisadores, eles não entendem como são distribuídas as bolsas PQ e como funciona esse modelo de distribuição de bolsas. Eu vou fazer um comparativo, vou pedir desculpa de ser deselegante, mas eu estou tão distante que vocês não vão poder brigar comigo, que, por exemplo, a maior parte dos nossos professores que fazem parte dos programas de pós-graduação não conhecem o documento de área. Se conhecesse o documento de área, seria muito mais fácil para o coordenador do programa conversar com eles e demonstrar, olha, você tem que produzir nessa linha, você tem que fazer isso, porque o documento de área ele é um guideline que diz como você consegue atingir uma nota mais alta do programa. Na Bolsa de Produtividade é a mesma coisa. Ele tem critérios próprios, o edital tem uma cara própria e isso precisa estar muito bem definido para o nosso pesquisador, tá? Então, esse ano, eu não lembro se o ano passado foi assim, me perdoe se eu estiver falando alguma besteira, mas esse ano eles juntaram as 3 chamadas num único edital, né? Que é o edital, a chamada 18, e ele busca valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e inovação de destaque em suas respectivas áreas. Bom, então são 3 linhas, uma linha de bolsa DT, desenvolvimento tecnológico, a linha 2, produtividade e pesquisa, e a linha 3, que é para o pesquisador sênior, aquele pesquisador que já tem um nível de carreira muito mais consolidado, está mais perto da aposentadoria, está com outra pegada na sua carreira, mas ele tem ainda é muito produtivo, orienta em programa, ainda tem uma pegada ainda muito ligada para
a instituição. Eu acho que a Unipampa, posso estar errado, é uma universidade relativamente jovem ainda, então, assim, não deve ter tantos pesquisadores nesse perfil sênior, posso estar equivocado. Na minha não tem tanto, na minha universidade, é uma universidade relativamente jovem, tem 56 anos, mas, assim, a gente não tem tantos pesquisadores nessa linha. Mesmo assim, a gente recomendou que alguns submetessem, tá? Tanto na linha 1 e na linha 2, para ser apto à Bolsa DT e PQ, nível C, ter obtido o título de doutor até o ano 2022. Quem obteve depois não pode concorrer nessa chamada. Bem, a resolução 2024, a 12, que foi publicada 9 de agosto, ou seja, basicamente ontem, ela mudou, porque, não sei se vocês lembram, era o nível 2, era o nível de entrada, e tinha o nível 1. O nível 1 era um D, um C, um B de bola e um A. O CNPq, com essa portaria, a nova implementação das bolsas, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui vão aprovar, ela vai passar a ter nível A, que é o nível mais acima, o nível B, que é o nível intermediário, e o nível C, que é o nível de entrada. O nível C é avaliado 5 anos da sua produção, os últimos 5 anos. No nível A e B são avaliados os últimos 10 anos de produção. Olhando de dentro do comitê, que eu já fiz parte dele, o que acontece? Quando a gente chega para a avaliação, a gente recebe uma planilha com a vida do pesquisador, com todas as informações, uma planilha com dados de 5 anos e uma planilha com dados de 10 anos, dizendo quantos artigos o pesquisador tem, quantos artigos e os seus fatores de impacto, se ele é primeiro ou último autor, qual é o número de orientações que ele tem, quantas orientações estão relacionadas, no nosso caso, no meu caso, é a farmácia, né? Eu vou citar muita coisa da farmácia, mas você, de certa forma, vai transcrever para aquilo que funciona para a sua área. E o pesquisador de nível A, às vezes fica essa dúvida, né? O pesquisador de nível A, além de ter uma produção muito robusta, e eu coloco aqui, ele tem que extrapolar os aspectos unicamente de produtividade, ou seja, é aquele pesquisador que é uma referência na sua área. Todo mundo que é pesquisador aqui vai olhar para a sua universidade que fez o mestrado e o doutorado e vai lembrar, cara, quem era o cara referência na minha área, na área do conhecimento? Então, aquele cara ele tem reconhecimento nacional, internacional. Pronto, o bolsista 1A é mais ou menos isso, ele é aquele cara que ele é referência na área de formação, tanto de recursos humanos, de captação de recursos, de produção qualificada, de interação com setores acadêmicos e produtivos, muitas vezes, dependendo da área, né? É uma pessoa que tem interlocução dentro de CAPES, CNPq, é uma pessoa que tem uma experiência em gestão acadêmica, então, esse é o perfil do pesquisador 1A. Bem, isso aqui eu não tenho nenhum documento, eu não sei se depois vocês podem me corrigir, o documento que publicou foi aquele que eu acabei de mostrar, e definiu em nível A, nível B e nível C. O nível C sendo de entrada, é uma bolsa que vai durar 3 anos. O nível B é uma bolsa de 4 anos, que vai aglutinar o nível C e nível D de dado. E o nível A vai aglutinar o nível A e nível B, que vai ter um tempo de bolsa de 5 anos. Como é que vai ficar a taxa de bancada? A taxa de bancada, ela vai... não tem nenhum documento. Eu acredito, é uma ilação da minha parte, que vai para cima, ou seja, o nível A vai ficar no valor de 1.560, que é o nível do bolsista 1A hoje. O nível B vai ficar no valor de 1.320, que é o valor do nível 1C hoje, né? E o nível C vai ficar no valor de R$1.000, como é atualmente. Tá? Ainda não tem nenhum documento, o CNPq deve se pronunciar em relação a isso. Bem, outra coisa que eu acho importante, e vocês vão me perdoando, porque eu sou nordestino, eu tenho um jeito meio particular de falar, mas eu acho o seguinte, se você quer concorrer à Bolsa de Produtividade, você tem que conhecer seus adversários. Você que está entrando agora no nível C de Bolsa, quem são seus adversários? São os pesquisadores nível 2. Aqueles pesquisadores nível 2, vou citar sempre a área de farmácia, porque é a minha área, tá? Mas você vai colocar dentro da sua área se essa informação é válida ou não. Então, eu chego lá no Google e coloco bolsas em curso do CNPq. E essa área vai me mostrar todas as bolsas hoje vigentes da área de farmácia, da área de química, da área de zootecnia, de letras, filosofia, que tem no exato momento. Eu vou buscar aquelas que estão com término. Quem vai se vencer agora em 2025? Todos aqueles que vão se vencer em 2025 e for nível 2, que se equivale ao nível C, são as pessoas que eu vou competir se eu estiver no nível de entrada. Se eu já for bolsista nível 2 e quero ascender a carreira, eu tenho que procurar aqueles bolsistas que estão na faixa 1C e 1D, porque eu vou concorrer com eles. Eles vão pedir renovação de bolsa e eu estou tentando ascender de nível. Espero que tenha ficado claro para vocês, como não tem interação, é diferente da aula presencial, da conversa presencial, mas seria isso, sim.
tem que buscar quem são seus adversários. Por que adversários? Porque são essas pessoas que vão competir com você. Você tem que ver qual é a produção desses caras. Então, se um cara que publica 3, 4 artigos por ano, ele é uma pessoa competitiva, considerada competitiva na área dele, dependendo dos fatores de impacto, não estou falando só de quantidade, mas de qualidade também, você tem que ver que aquilo é um parâmetro mais ou menos balizador que você precisa ter para você ser uma pessoa competitiva. Isso é definidor? Não. Às vezes você publicou um pouquinho menos, mas tem artigos com fatores de impacto mais robustos do que aquele que estão lá. Então, assim, eu sugiro, não sei se é elegante falar isso, mas dá uma olhada na tua área, quais são os bolsistas que tem lá, nível 2, para quem está entrando, e quem estiver querendo ascender de nível, quem está no nível um C, um D, e um B e um A, que é aquelas pessoas que você vai concorrer, tá? E aí, é uma pergunta que eu recebo muito, mas o que é um pesquisador de destaque para você? Se eu perguntasse aqui, todo mundo vai ter um olhar, hoje na apresentação aqui, eu perguntei o que é um pesquisador de destaque, uma pessoa levantou a mão, um bolsista de produtividade, isso é verdade, ele é de destaque, mas por que ele é de destaque? Ele é de destaque porque ele é capaz de vencer desafios, captar recurso. Na Unipampa e na Universidade Federal de Santa Maria é completamente diferente de captar recurso na USP, é completamente diferente de captar recurso na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal do Rio de Janeiro, são outras instituições muito mais consolidadas, que têm um aporte de fomento muito mais robusto, e se você, numa universidade um pouco menor, consegue captar recurso, vencer desafios, você é considerado um pesquisador de destaque para a sua área, tá? Ser inovador é muito importante, é essencial para algumas áreas, ou seja, se você faz aquilo que você aprendeu com seu orientador e se limita a fazer aquilo, e você for competir a bolsa de produtividade na mesma área do seu orientador, ele vai ganhar de você, tá mais tempo, tem mais produção, tem mais experiência. Então, você tem que ser inovador, tem que fugir um pouco da sua zona de conforto e criar novas áreas, novas perspectivas, se quiser ser um pesquisador de destaque. Ser produtivo, e aí eu vou fazer só um chamamento, que eu discordo um pouco das pessoas que ligam produtividade com produtivismo. Ao meu ver, na minha concepção, são coisas completamente diferentes. O produtivismo é uma produtividade que não se preocupa com a qualidade, e a produtividade não, ela se preocupa com a qualidade e com o nível daquilo que ela entrega. Então, o cara tem que ser produtivo, então tem que ter um índice H importante para a minha área, farmácia. Se você for filosofia, talvez isso não seja importante, mas para a farmácia você tem que ver dentro lá do documento da sua área o que é importante para você. O Qualis, na farmácia já não é mais tão importante, mas para algumas áreas das humanidades o Qualis é importante. Na farmácia existem outros indicadores, como JCR, como medidas altimétricas, são coisas que são mais relevantes do que, por exemplo, o Qualis, entre outros fatores. Ser formador de recursos humanos, é inconcebível que um bolsista de produtividade não oriente mestres e doutores. A gente precisa orientar mestres e doutores, isso é muito importante dentro desse perfil, tá? Eu acho importante colocar que você orienta alunos de iniciação científica, iniciação tecnológica, e algo que é muito importante, você não vê nos projetos, quem coloca quase que um trunfo, e eu peço que vocês façam isso nos seus projetos, o perfil do egresso. Gasta um pedacinho do teu projeto, meia página, para dizer qual é a qualidade do perfil dos teus egressos. Porque é muito importante mostrar que você está formando bem. Vamos supor que você formou vários alunos, 2 já viraram bolsistas de produtividade, um está na Fiocruz, outro está trabalhando na universidade lá de La Rochelle, na França, ou em Harvard, sei lá. Onde é que está o seu perfil do egresso? Eu acho legal você colocar isso também. Isso qualifica você como pesquisador de destaque, né? Ser inovador, trabalhar na fronteira do conhecimento, ter carreira consolidada, isso é muito mais importante para o nível 1, que agora virou A e B. O nível 2, isso não é tão importante, mas se tiver, muito legal também. Ser líder de grupo de pesquisa, se você tiver isso, coloca também isso bem claro dentro, por exemplo, do teu currículo Lattes. Ser editor de jornal científico, na minha área, que é farmácia, se for internacional, é mais legal. Mas se algumas áreas, por exemplo, filosofia, sociologia, às vezes ser editor ou revisor de um jornal nacional super relevante para a área seja mais importante do que ser editor de um jornal internacional. Então, o que vale é o que a sua área acha de interessante. Captador de recursos e fomento, internacionalização é essencial para nível A e B, nível C nem tanto, mas nível A e B é bem legal, principalmente nível A tem que ter internacionalização.
Interação com o setor produtivo é algo novo, que está chegando mais para algumas áreas. Só faça isso, só contemple isso, se for importante para a sua área. A minha área e é importante chamar a atenção disso, tá? E aí, você, certamente, eu fiz uma pergunta lá na sala hoje, quem conhece a plataforma Carlos Chagas, algumas pessoas não estavam muito inteiradas com a Carlos Chagas, ou seja, as pessoas vão ter dificuldade, porque quem capta recurso conhece a Carlos Chagas. Está aqui as áreas que você pode se candidatar, o DT, o PQ, e aí você escolhe a submissão. Na hora que você clica aqui, vai ir para essa janela, e eu vou chamar a atenção para coisas que vocês passam despercebidos. Está aqui na setinha, olha, aqui tem os membros do CNPq na sua área, artes, agronomia, clica lá e você vai ver quem são os coordenadores de área da sua área. É importante você conhecer essas pessoas. O conhecimento que você tem, a relação que você tem com essas pessoas, favorece muito para que seu projeto seja melhor avaliado sem nenhum preconceito. Veja bem, eu sou um coordenador de área lá da farmácia e recebo uma proposta da Unipampa. Cara, eu nunca tive na Unipampa, quer dizer, eu já tive, mas vamos supor que eu não tivesse. Nunca tive na Unipampa, eu não sei se tem ninguém da farmácia trabalhando lá, quem é o grupo? Tem curso de farmácia lá? Tem programa, às vezes tem curso de farmácia, mas não tem programa. Então, vocês têm uma boa relação com os coordenadores de área, isso ajuda pra caramba na reunião que tem lá interna lá, para avaliar os projetos, porque o que acontece para todo o comitê é o seguinte, na reta final, você tem 30, 40 propostas muito boas, todas mereceriam ganhar, mas você só tem 10 bolsas. Então, 20 ou 30 pessoas vão ficar sem bolsa, mesmo merecendo, porque não tem bolsa realmente para dar. E quais são os critérios? Muitas vezes os critérios são subjetivos, você conhecer o grupo de pesquisa, saber que o cara trabalha numa diversidade muito grande. Então, eu acho muito legal você ter essa relação, como é também importante o coordenador de programa de pós ter relação com o coordenador da sua área, trazer para ele conhecer a realidade do programa. Aqui é a mesma coisa. A segunda seta está nos critérios. Eu vou apresentar os critérios da área de farmácia, mas eu pediria que você clicasse na sua área para você ver quais são os critérios da sua área. Eu vou falar daquilo que eu tive que escolher uma área para citar como exemplo, que é a área que eu transito, então é mais confortável para me falar. Mas dentro da sua área tem critérios que na minha área não conversam. Então é preciso que vocês façam essa reflexão e vejam lá quais são os critérios que sua área usa para qualificar você como pesquisador de destaque, beleza? Clica lá, vai submeter a proposta, você vai entrar nessa área do CNPq que não está no projeto. Ele abre, o CNPq está com essas coisas agora, não sei se vocês estão percebendo isso. Você entra, aí tem caixas que não estavam no edital para você preencher. São essas caixas que estão, eu sugiro, que você entre na Carlos Chagas e veja o que vai ser perguntado, que de maneira geral, quando é que a gente submete proposta? A gente submete faltando 2, 3 dias, o carro quebra nesse dia, seu filho adoece nesse dia, falta energia na cidade, a internet deu um problema grande, tudo que era possível de acontecer de ruim acontece nos dias que você vai submeter o seu projeto. Então, dá uma entrada logo lá, vê quais são as perguntas que estão lá, que são essas, você já faz um textozinho, porque tem um número de caracteres, e depois você só faz copy-paste. Além disso, você anexa o seu projeto, que tem características próprias dentro do seu projeto. Eu vou falar um pouquinho sobre elas lá na frente ali. Tá? Outra coisa que é legal, todos os itens do formulário, inclusive esse, devem ser necessariamente preenchidos sob pena de indeferimento da proposta. Eu já participei de avaliação que o pesquisador não fez o preenchimento de uma caixa dessa e foi desqualificada a proposta do pesquisador. Então, atenção nos detalhes, faz parte da submissão de qualquer projeto, inclusive de bolsa de produtividade. Tá? E aí você vai ver o seguinte, para o CNPq na bolsa de produtividade em pesquisa, o que é mais relevante? A relevância, a originalidade, caráter inovador da contribuição científica, tecnológica, intelectual e artística do proponente ao longo da carreira. Eu vou citar um exemplo aqui, pediria que vocês anotassem esse exemplo. A Bolsa de Produtividade, eu já falei isso, ela é uma maratona, enquanto que o Universal é uma prova de 100 metros, aqui é uma maratona, é preciso que você transcreva a sua carreira. Tem que ficar muito claro que o projeto dialoga com sua carreira, dialoga com sua linha de pesquisa, dialoga com o seu grau de formação, dialoga com a formação de alunos que você tem. Você pode inovar um pouco? Pode, mas inovar dentro da sua linha. Por exemplo, eu trabalho com produtos naturais há quase 25 anos, 30 não, 25 anos. Né? É minha linha. Então, eu nunca trabalhei com cannabis, estou começando a trabalhar agora. Então, eu estou dentro da minha área, inovando um pouco, mas dentro da minha área. Mas eu trabalhar com educação de farmacêuticos não é minha formação, não é o meu perfil. Então, eu posso até submeter um projeto desse, mas eu vou ter muita fragilidade na avaliação, porque os caras vão dizer lá, olha, o Lucindo não tem experiência nisso, não é o que ele é
conhecido, assim, a sua relevância da produção científica e da sua formação de recursos humanos não está nessa área. Então, se você for inovar demais, é preciso tomar um pouco de cuidado nisso, porque você é julgado pela sua carreira também. Veja bem, é peso 3. Esse item vale mais do que o projeto que tem peso 2. Então, é importante a reflexão dos nossos pesquisadores quando forem submeter a propostas relacionadas a isso, tá? No DT é mais simples. O DT ele coloca o peso 3 na produção tecnológica e da inovação. Então, se você tem patentes, software, se você é indutor de startups, faz parte de empresa júnior, isso é muito mais relevante do que propriamente você ter artigos científicos. Não quer dizer que os artigos científicos não valem, porque eu me reuni agora recentemente com 2 coordenadores de área, não vou citar as áreas para não ser deselegante, mas eles ainda valorizam muito o artigo científico na área, mesmo para você DT. Então, você tem que ver lá no seu documento de área, naquilo que eu mostrei lá no slide anterior, qual é o critério que sua área usa para avaliar a bolsa PQ e a bolsa DT, tá bom? Bem, os critérios são muito claros, estão aí, estão exarados no edital. É fácil você perceber o que tem, mas os pareceres nem sempre são assim. Os pareceres são feitos por pessoas, muitas vezes com pré-conceitos bem formados. Por exemplo, às vezes um parecerista, eu vou citar o exemplo de uma instituição, mas não necessariamente só ela. Vamos supor que o cara é de uma USP, tem uma super estrutura, bem montada, e ele requer que a qualquer instituição que submeta um projeto, o cara tem que ter um mínimo de estrutura igual. É uma visão, ao meu ver, equivocada. Mas ele coloca todo esse pré-conceito de visão no seu parecer. Um exemplo recente que aconteceu ano passado foi esse, em que um pesquisador, um parecerista colocou: provavelmente suas gestações atrapalharam muito essas iniciativas, o que poderá ser compensado no futuro sobre a produção da pesquisadora. Veja bem, isso não está no critério de avaliação do edital, isso não está no critério do barema de avaliação, isso não faz parte do processo de avaliação. E o cara fez um parecer desse, que, ao meu ver, desculpa a deselegância, mas, como eu disse, eu estou longe, vocês podem brigar comigo depois. É uma excrescência você dar um parecer desse em que você coloca o fato da pesquisadora ter sido mãe como um fator preponderante dela ser improdutiva, uma coisa ridícula, uma coisa completamente descabida. Isso foi tão forte que o Parent of Science publicou várias matérias, o CNPq se aproximou da comunidade, e aí alguns pesquisadores, não, as áreas foram chamadas lá no CNPq, foi puxada a orelha, e isso a gente espera que não aconteça mais. Mas muitas vezes acontece pareceres não uniformes com os critérios. Isso é um ponto muito positivo se você está pensando em fazer recurso. Por exemplo, se sua bolsa não for aprovada e o cara deu um parecer, e nesse parecer não dialoga com os critérios de avaliação, isso é um recurso fácil de você realizar, e com muita chance de ganhar. Quais são os tipos de recursos que não tem chance de ganhar? Quando você simplesmente diz: eu não concordo com sua avaliação. Cara, é um problema seu. Minha avaliação é uma, a sua é outra, e você pode concordar ou não. Agora, quando você aponta que a pessoa falhou na utilização dos critérios do edital, aí sim é um recurso com muita chance de ser vencido, beleza? Outra coisa que é importante, a avaliação é por pares. Então, se você tiver algum preconceito dentro da sua avaliação, foi dos seus colegas, foi nossos colegas de área. Então, é muito relevante que a gente tenha boa relação dentro das nossas sociedades científicas que tratam na nossa área. É muito importante que você se relacione bem com seus pares. Isso ajuda pra caramba também no processo de avaliação. Beleza? Então, como eu disse, eu vou usar a farmácia como exemplo, mas eu peço que você, da filosofia, da sociologia, da química, entre na sua área lá e veja quais são os critérios da sua área. Eu estou citando a área de farmácia como um exemplo que tem critérios muito claros. Meus critérios estão aqui bem estabelecidos. Eu sei o que eu preciso ter para tentar concorrer à bolsa de produtividade. Na química, na física, na matemática, todas essas áreas têm seus critérios lá. Bem, na minha área, o proponente deve ter sua produção atualizada no Lattes, no ORCID e no Puglons. Então, se o cara não tem ORCID e não tem Puglons atualizado, cara, ele perde a chance de concorrer. É preciso que o pesquisador tenha isso. Está lá na ficha de avaliação. Então, eu pediria que vocês, se forem da área de farmácia, dê uma olhadinha que é necessário ter essas questões atualizadas, tá? O projeto de pesquisa deve ser centrado na expertise do proponente, ou seja, na sua experiência, na maratona, naquilo que eu fiz a vida toda. No meu caso, trabalhando com produtos naturais ou com áreas correlatas, tá? Com colaborações nacionais e internacionais.
Então, meu projeto eu escrevi, estou trabalhando com cannabis, estou trabalhando com o pessoal lá na Califórnia, que entende de cannabis, estou trabalhando com o pessoal na França que não entende de cannabis, mas entende muito de química verde. Então, isso eu vou amarrando dentro do projeto essas informações que casam com que a ficha vai me avaliar. Tá? Quando pertinentes para seu desenvolvimento e relacionado com a área de farmácia. Ou seja, o meu projeto tem tudo a ver com a área na farmácia, que é chamada de farmacognosia. Se eu fizesse na área, existe a parte de educação farmacêutica, não é uma área muito bem estabelecida, mas se eu fosse fazer na educação farmacêutica, eu teria dificuldade de aprovar. Porque o cara, quando olhar para isso aqui, ó, não tem nada a ver com a expertise do cara, não tem com a formação dele. Então, eu não sei se está, como eu disse, essa apresentação é um pouco fria, por causa do modo à distância, mas eu espero que vocês estejam captando essa informação. Tá? Isso aqui é importante, novidade. Os proponentes devem apresentar uma súmula curricular no início do projeto, título, seu nome, fazer uma súmula curricular, um documento descritivo de até 1000 palavras. Eu vou contar um segredo, se vocês disserem que eu disse isso, eu vou dizer que é mentira. Ninguém conta 1000 palavras. Se você fizer 1.200, 1.400, ninguém vai contar. O que ela quer saber é realmente o que você fez da sua vida. O que faz você ser um candidato à bolsa de produtividade em pesquisa. Você tem que escrever lá, né? Discorrendo sobre destaques na sua atividade de pesquisa, desenvolvida no quinquênio, decênio, dependendo do nível de bolsa que você vai concorrer, conforme os tópicos sugeridos pelo CA aqui na área de farmácia. Tá? Então, vou ser muito rápido, porque está lá nos critérios, mas apenas chamar a atenção que é diferente. Por exemplo, nível C, que é o nível de entrada, que hoje se equivale à bolsa nível 2. Na área de farmácia, o cara tem que ter periódicos indexados no Web of Science. Se não tiver, não é considerado na nossa área. Ele tem que ter o somatório de fator de impacto igual a 15, ou seja, as publicações nos últimos 5 anos tem que somar 15 de fator de impacto. O número de citações tem que ser de 300 citações também no Web of Science. E o fator H em torno de 12 ou igual ou superior a 12. São critérios que estão lá. Outros critérios, o cara tem que ter orientado pelo menos um doutorado e 3 mestrados, preferencialmente na área de farmácia. É o critério que a farmácia usa. Se você não tiver isso, você dificilmente entra com chance de competitividade dentro da área de farmácia, para nível C. Quando é que eu posso desculpar você não ter esse grau de formação de mestres e doutores? Quando sua instituição não tem mestrado e doutorado na área. Às vezes só tem mestrado, aí você diz, olha, eu não tenho nenhum doutorado na área porque minha instituição só tem mestrado. Você justifica nesse documento que essa súmula curricular, que as pessoas vão ler e vão identificar isso, beleza? O que é mais observado para o nível C na área de farmácia, repito novamente. Maior produção e a ordem de autoria conta para a farmácia se você é primeiro ou último autor. Então, às vezes, tem muita colaboração, no meu caso, eu tenho muita colaboração aqui no Brasil e fora. Então, muitas vezes eu apareço num artigo no meio do artigo. Esses artigos não são pontuados com grande qualidade na avaliação da bolsa de produtividade, porque o que vale para a área de farmácia é quando você é o primeiro ou último autor. Algumas áreas levam isso em consideração, outras não. Olhe lá na sua área se isso é importante. Na farmácia, é muito importante se você está orientando pessoas e aquela produção vem do seu grupo de pesquisa ou se foi você mesmo que elaborou um projeto e publicou um trabalho. Os fatores, fator de impacto, índice H e citações são outros fatores importantes para o nível C. Projeto é importante, cara. Vamos supor que você tem uma avaliação 5 de um avaliador ad hoc e 10 de outro avaliador ad hoc. O que a farmácia faz? Eu não sei se a filosofia, se a física faz isso. O que a farmácia faz? Quando as notas são muito díspares, uma pessoa do comitê é selecionada para avaliar novamente, para ver se esse projeto se aproxima mais de 5 ou de 10. Se se aproximar de 10, vai valer essa nota mais próxima. Se aproximar de 5, vai valer essa nota mais próxima. Então, a avaliação ad hoc é muito importante para determinar o sucesso da sua submissão. Orientações, né? Onde é que estão seus egressos, como eu citei, se são professores de outras instituições, estão fazendo o que da vida. Se você tem uma linha de pesquisa consolidada, quer dizer, o Lucilo pesquisa com produtos naturais, ele trabalha muito com terpenos, então ele tem isso aí, está muito bem consolidado dentro do seu currículo, da sua trajetória. Vocês têm que ver o que vocês têm dentro da trajetória de vocês. E aí foi feita uma pergunta hoje de manhã, que eu acho que alguém iria fazer aqui, e aquelas pessoas que transitam em vários mundos, né? Vamos supor, tem um exemplo de um grande pesquisador da minha instituição, que é da enfermagem, mas só publica na área de medicina. E ele só leva não da enfermagem, leva não da medicina. Cara, aí eu não sei como lhe ajudar. Você vai ter que escolher uma área e tentar submeter dentro daquela área. Você que transita em 2 mundos,
você vai ter que consolidar uma área específica e concorrer dentro daquela área. Né? Não há uma resposta fácil para você. E alguns pesquisadores têm essa dificuldade porque transitam em dois mundos. Assim, às vezes, ele tem linhas de pesquisa bem consolidadas, mas ele consegue ser tão diverso na sua produção que, às vezes, ele é importante para duas áreas e acaba as duas áreas não achando que ele é importante para nenhuma. Então, você vai ter que achar um meio termo para isso, não tem uma resposta matemática para isso. O que eu sugiro é escolha uma área, se fortaleça nela e tente a sua bolsa nessa área. E destaque nacional e internacional. Eu coloquei amarelo internacional porque para a bolsa C não é tão exigido você ter... É um pesquisador de entrada, ou seja, não é um cara que vai ter internacionalização tão fácil na carreira. Tá? Para o nível B, que contempla hoje a bolsa 1C e 1D, é um pouquinho diferente. Lá, lembra que o cara tinha que ter fatores de impacto nos últimos 5 anos de 15. Aqui, nos últimos 10 anos, você tem que ter um fator de impacto de publicações de 100, maior ou igual a 100, é muito alto. Número de citações de 1.000, né? E fator de impacto igual a 20 ou superior. Tem que ter 12 orientações em diferentes níveis, preferencialmente 5 mestrados e 3 doutorados. E aqui também, assim, é mais difícil o cara ser bolsista de produtividade nível B. Numa instituição que não tem mestrado, doutorado, pelo menos na farmácia, na área de farmácia. É mais complicada. Tem, é mais difícil. Porque, de maneira geral, a farmácia ela prioriza a formação na área farmacêutica. Mas não quer dizer que isso é definidor. Prioriza. Tá? Eu vou passar rápido, isso aqui está lá nos critérios, para dizer qual é o maior peso. O maior peso é produção, aí volta de novo a questão da ordem de autoria, indicadores, fator de impacto, índice H e citação, a avaliação ad hoc, orientação, linha de pesquisa consolidada, destaque nacional e internacional, e entrou uma coisa agora que era nova, experiência na gestão acadêmica e científica. Então, para o nível B, se espera que seja uma pessoa mais madura, que tenha sido pró-reitor, tenha sido coordenador de pesquisa, tenha sido coordenador de programa, tenha sido coordenador de grandes projetos nacionais, tenha sido presidente da sua sociedade científica, tenha sido secretário da sua sociedade científica, ou seja, é um cara que, além de ter toda a parte de pesquisador, ele tem uma relação de formação de gestão acadêmica e científica relevante. Tá? E, por último, é o nível A. Eu vou passar rápido, mas tem que ter fatores de impacto acima de 150, mais de 2.000 citações e índice H de 25. Tá? Tem que ter 20 orientações nos diferentes níveis. Agora, o que eu acho mais importante é isso aqui. Ó. Além dos quesitos anteriores, serão utilizados para identificar a contribuição do pesquisador para a formação de recursos humanos e produção de conhecimento na área de farmácia, a sua liderança e visibilidade nacional e internacional. Poxa vida, então, como classificar a liderança? Certamente, todos nós conhecemos líderes dentro dos nossos grupos, dentro das nossas instituições. É aquilo ali, aquele cara que é diferenciado, ele capta recurso, ele ajuda as pessoas, puxa time, ele tem laboratórios multiusuários, realmente multiusuários, aí na instituição, na minha tem, talvez na de vocês tenha também. Laboratórios multiusuários de uma pessoa só, não sei, na minha tem, infelizmente tem. Aí deve ter também. Esse cara, ele não é uma liderança, né? Ele pode até ser chefe, mas líder ele não é. Então, isso fica muito caracterizado no nível A. É por isso que é importante você ver em que caixa você se encaixa para poder submeter o seu projeto. Se você está no nível B e quer ir para o nível A, isso tem que estar muito bem descrito na sua súmula curricular, que você é uma liderança para a sua área e para a sua região. Aqui tem, além dos pesos anteriores, participação em comitês assessores, você fez parte do comitê da CAPES, o Fábio, por exemplo, fez parte de vários comitês dentro da CAPES, outros pesquisadores aí, a Cris, vários comitês, comissões. Então, essas pessoas fazem parte do comitê da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, né? Eu sou avaliador ad hoc de várias fundações, eu me cadastro lá e me coloco à disposição para avaliar projetos. Isso é muito legal, você ser um parecerista de fundações, mostra a sua capacidade de solidariedade com outras fundações e ter liderança científica e acadêmica, que eu acho que isso é o que mais pega, tá? Já estou indo para o final, mas assim, essa é uma novidade, o presidente do CNPq emitirá uma decisão com fundamento na nota técnica, que pode desenquadrar ou não sua proposta, por isso ela tem que estar bem dentro daquilo que é importante. E esse ano, o ano passado já teve, mas esse ano está no edital, que você vai ter acesso ao parecer na íntegra. Ou seja, se o cara fizer alguma besteira no parecer, você vai poder entrar com recurso, você vai ter acesso ao parecer.
Segundo passo, da metade para o fim. Segundo passo, CV atualizado. Veja bem, eu poderia utilizar o currículo Lattes de algum pesquisador aí da Unipampa, mas eu me senti pouco à vontade para isso, por isso que eu usei o meu. Não quer dizer que ele seja exemplo para nada, mas é um modelo que eu acho que tem algumas informações que são relevantes, são negligenciadas pelos nossos pesquisadores. Eu fico realmente irritado, ou então frustrado, quando eu vejo um currículo de um pesquisador que ele não usa a área do resumo com propriedade. Veja bem, eu vou voltar aqui rapidinho. Maior peso, produção científica, indicador, tudo isso diz o que o avaliador vai olhar dentro do meu currículo para me dar uma bolsa de produtividade. Então, eu coloco essas informações dentro do meu resumo, porque tem coisa que não tem como o cara ir atrás. Ele tem uma semana para avaliar 150 projetos de toda a área. Então, ele vai pegar aquilo que está mais fácil de informação e mais na mão. Então, por exemplo, eu coloco que eu sou farmacêutico, que eu ajudei na formação de programas de pós-graduação, que eu ajudei a escrever a PCN do Programa de Ciência Farmacêutica, o nosso mestrado, doutorado daqui, que eu ajudei na elaboração do curso de farmácia lá na Universidade Federal do Vale do São Francisco, junto com o professor Jacques, ou seja, várias influências que eu tenho dentro da área de farmácia. Para quem for avaliar, olha, o cara ele não é novo, o cara chegou aqui, ele contribui há muito tempo para a área de farmácia. Então, ele ajudou na elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação, que ainda está para ser finalizado na comissão. Então, são coisas que eu coloco lá, que eu tenho parceria com a França, que eu tenho parceria com os Estados Unidos, tudo está lá. Aqui fala que eu sou internacional, aqui fala que eu tenho experiência acadêmica, aqui fala que eu fui pró-reitor durante 2 mandatos, ou seja, 8 anos como pró-reitor. Então, isso são informações que o comitê de avaliação ele não tem onde buscar lá. Então, você tem que colocar no seu Lattes. E um dos locais é no resumo. Então, eu sugiro que vocês melhorem o resumo de vocês para ajudar o comitê na avaliação como sugestão. Outra coisa que é importante no Lattes, que a gente negligencia para caramba, tem uma parte de projeto de pesquisa e desenvolvimento. Coloca o título do projeto. O edital que você aprovou está lá no seu Lattes. É só você preencher que você aprovou o projeto. Isso demonstra que você é de recurso. Se você não preenche essa área, o comitê não tem como adivinhar. O comitê não recebe uma planilha da FINEP, do CNPq, da CAPES, dizendo quantos projetos você aprovou. Se você não colocar no Lattes, a gente não vai ver isso. Outra coisa que é nova. Tudo bem. Opa, tá me ouvindo? Desculpa. Sim, sim. Sim. É que entrou um som sem querer ali. Pode continuar. Desculpa, perdoa então. Então, projeto de extensão. Cara, valoriza isso, tá todas as áreas, a CAPES está olhando, o CNPq está olhando, coloca que tu tem projeto de extensão. Eu tenho certeza que 11 de cada 10 pessoas que estão aqui nessa sala tem alguma coisa de extensão. Coloca lá no teu Lattes, diz que você faz relação de extensão. Se tiver relação com divulgação científica, meu amigo, é muito legal. Coloca isso no teu Lattes lá, para a gente avaliar. Se você é membro de corpo editorial, se é revisor de periódico, se é avaliador ad hoc de fundações de amparo à pesquisa, se é membro de sociedade científica, olha, eu sou membro de sociedades americanas, da BCF, que é a principal sociedade aqui da farmácia, da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, da SBPC, que é a nossa principal sociedade. Então, isso é legal, tá? Se você tem artigo publicado, eu vou falar muito para as áreas de humanidades, aí eu peço desculpa pela deselegância, mas se tem DOI, coloca o DOI no teu currículo, porque isso facilita muito o comitê. Se ele tiver dúvida sobre uma publicação sua, clicar lá e achar. Se ele não tiver esse DOI, cara, ele não vai perder tempo indo atrás, ele só vai dizer que você não tem. E às vezes você tem um dado muito importante que está lá no seu Lattes, mas por causa eu vou chamar de negligência ou não querer colocar o DOI, você não tem acesso. Isso para todas as áreas. Eu acho mais comum, pelo menos eu visualizo mais, em algumas áreas científicas. Tá? Se você orienta aluno, e para algumas áreas é importante se você tem produção de patente. Para DT é essencial, viu? PQ é importante. Mas para DT é essencial. Se você está colocando startups no mercado, se você faz parte de empresa júnior, se você é membro de comitê de inovação e tecnologia da sua instituição ou do Estado, do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, onde quer que seja, isso é importante você identificar lá no seu currículo. Atualiza seu currículo com essas informações, tá? Outra coisa que eu acho importante, que eu citei lá, que minha área olha, se sua área não olhar, isso não é importante, mas o somatório de fator de impacto. Então, eu tenho o meu ORCID atualizado, o Scopus está atualizado, o Publon está atualizado, o Google Escola está atualizado, porque são fontes que vão ser buscadas pelo comitê
no momento de avaliação, tá? Índice H, citação, parcerias internacionais, tem experiência administrativa e, entre outras coisas, são importantes vocês melhorarem no seu currículo. Eu não sou Pablo Massal, mas eu usei aqui projeto vencedor, peço desculpas se eu estou usando aquela linguagem de coach, mas eu quero passar um projeto que tem mais chance de ganhar. Então, assim, peço complacência de vocês, que são algumas informações que eu acho muito pertinentes para o projeto ter a cara de um projeto que tem mais chance de ganhar, tá? O projeto tem que ter coerência com sua linha de pesquisa, tem que ter coerência com sua vida científica. Não adianta você fazer um projeto completamente diferente, o mais inovador que você queira ser. A bolsa de produtividade, ela está vinculada à sua trajetória acadêmica. Então, você pode até inovar no Universal, você pode até inovar em outros editais, mas na bolsa de produtividade é uma bolsa da sua vida, é uma bolsa que fala da sua trajetória, da sua formação de recursos humanos, da sua captação de recursos. Então, tem que dialogar o projeto, né? Você vai fazer um projeto de 3 anos, se for para a bolsa C, um projeto de 4 anos, se for para a bolsa B, e um projeto de 5 anos, se for para a bolsa A. Mas, apesar do projeto ter esse tempo, ele é um projeto da sua vida, não é? Então, eu trabalho com, vou citar meu caso, com plantas medicinais, divido, foi aprovado ano passado aqui uma lei que autoriza o estudo de cannabis e produtos derivados de cannabis para fins medicinais. Foi aprovada uma lei, eu coloco isso no projeto, quando eu quero aprovar. Então, eu estou trabalhando com cannabis agora, nunca trabalhei, porque existe um ato novo, mas eu continuo dentro da minha coerência de vida científica. Não sei se faz sentido para vocês isso que eu estou falando aqui. No preâmbulo, que é aquele sumário curricular, você tem que falar um pouco da sua história, né? Por exemplo, eu fiz farmácia na Universidade Federal da Paraíba, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal da Paraíba, busquei um orientador que trabalhava com a área de muito interesse naquela área, fui fazer pós-doutorado com uma pesquisadora americana que trabalhava com um modelo que só tinha 2 pesquisadores no Brasil que faziam o protocolo. Tudo isso eu coloquei no meu projeto quando eu quis mandar. Eu fui fazer inovação. Por que é que eu fui para a França como professor visitante? Na próxima renovação eu vou colocar. Isso tudo dialoga com a minha carreira. Então, eu não sei se isso está fazendo sentido para vocês, mas é conversar sobre aquilo que você é bom e por que você é um pesquisador de destaque na sua área. Sumário de 5 ou 10 anos, dependendo da bolsa que você vai concorrer, tá? O projeto tem que ser inovador, respeitando a coerência na sua linha, com relevância regional, ou nacional, ou até internacional, que transita na fronteira do conhecimento da sua área. Então, não adianta você pesquisar algo que já é batido, você tem que transitar na fronteira do conhecimento da sua área, você trazer coisa nova para o estado da arte da sua área. Isso é muito relevante. Mostrar que o projeto faz parte da sua linha de pesquisa, ou seja, você está dando continuidade a isso. Outra coisa que eu acho muito importante no projeto é que você tem essa publicação da Science, eu acho que a maioria aqui já conhece, já deve ter lido, né, que ela fala quais são as grandes ideias que vão direcionar a ciência americana nos próximos 10 anos. Né? E aqui tem alguns candidatos, ou seja, existem alguns grandes dilemas da sociedade moderna que são focos muito quentes para a ciência atualmente. Se você pode transitar sua linha de pesquisa dentro delas, cara, é muito legal você fazer isso. Tá? Se você puder associar seu projeto aos indicadores dos ODS, meu amigo, isso é muito bacana se você puder chamar a atenção do seu projeto. Tá? Então, quais são os grandes problemas globais? Clima é um problema global? Certamente para o sul do Brasil foi. Eu acho que talvez, se você puder dialogar dentro do seu projeto com alguma coisa nesse sentido, hipertensão é um grande problema, lógico que é um grande problema. Covid foi um grande problema, Então, assim, são coisas nesse sentido que eu acho que vocês podem reforçar dentro do projeto de vocês. A equipe, outra coisa, há uma arrogância muito grande da nossa parte, muitas vezes, em não reconhecer o papel dos alunos de iniciação científica e iniciação tecnológica. Coloca no teu projeto, cara, isso pega muito bem para a gente que está lá no comitê, ver que um pesquisador tem aluno de PIBIC e PIBIT dentro da sua equipe. Que tem aluno de mestrado, doutorado, é essencial, isso que não pode faltar. Mas que você tenha aluno de iniciação científica e iniciação tecnológica, cara, é muito elegante, é muito bonito quando você vê um pesquisador que valoriza esse nível de formação e treinamento do aluno. Então, assim, fica como sugestão para vocês. Parcerias internacionais, tem que ter coerência com sua vida acadêmica, ou seja, eu coloquei um cara que não tinha nada a ver, trabalha com herpes americano na minha equipe. Quando a gente vai avaliar, a gente vê, esse cara não tem nada a ver com a linha do cara, esse cara não trabalha com a linha de pesquisa do cara, não tem nada a ver com o projeto. Então, não é isso que eu estou... Internacionalizar é trazer gente que é interessante
para a área de conhecimento do projeto da sua linha de formação, da sua linha de pesquisa, com a sua vida acadêmica. Então, se for internacionalizar, vai nessa linha, tá? É fundamental usar uma fundamentação teórica atual. Ó, eu vou dizer uma coisa também que é meio chata e é constrangedora. Tem projetos que a gente avalia que as referências estão super desatualizadas, cara. É muito feio um cara mandar uma proposta para o CNPq de um cara que é referência, deveria ser referência, e coloca referências antigas. Assim, claramente não teve cuidado de fazer um projeto mais atual. Outra coisa que aí como diz um grande amigo meu, é um plus a mais adicional, né? É você citar os trabalhos mais importantes da sua área, mesmo que seja do concorrente seu. Então, vamos supor, eu sou farmacêutico, vou mandar uma proposta para a farmácia na área de farmacognosia. Quem vai avaliar meus trabalhos? Quem é farmacêutico, é bolsista de produtividade e trabalha na área de produtos naturais. Então, é óbvio que eu devo citar o trabalho desses caras, se tiver relacionado com o meu projeto. Aí, vamos supor que eu fiz um trabalho, minha linha era a mesma linha de Cris, e não citei os trabalhos dela, e Cris, quando pegou os trabalhos, olha, o Lucindo fez um projeto até legal, mas não citou os trabalhos importantes que eu publiquei. Essa linha quem trouxe para o Brasil fui eu. Cara, isso é muito feio. Então, cita teus concorrentes. Não é legal você pegar um trabalho e estar teu nome lá citado? Então, para os avaliadores também. Então, é uma sugestão. Repito, é um plus a mais adicional que vocês deveriam inserir no projeto de vocês. Fica aí como sugestão. A metodologia tem que estar atualizada e coerente com os objetivos e metas. Já recebemos pareceres bem deselegantes, dizendo que a instituição, no meu caso, a Federal de Sergipe, não tinha estrutura para fazer determinado projeto. Estou até com recurso agora no CNPq, estou marcando audiência com o Galvão, muito deselegante o parecer. Diz que a universidade é muito pequena, não tinha estrutura para desenvolver o projeto que se propunha, o cara nem conhece a estrutura para saber se a gente tinha estrutura ou não. Então, mas é importante você ter o mínimo de estrutura. Teve um projeto muito legal que eu avaliei há uns 4, 5 anos atrás, em que o pesquisador fez um projeto bem legal, mas ele disse que toda a parte experimental ia desenvolver na França, ou seja, não faz sentido. Você vai desenvolver na sua instituição, e parte, uma ou outra, você vai desenvolver com um parceiro internacional, tá? Então, isso é importante. Valorizar o conhecimento universal, e aí eu acho que é mais importante, eu deixei em azul, não prometo que você não pode entregar. Cara, eu sou MacGyver, vou pegar uma fita isolante, 4 pastilhas, menos, e 2 pilhas, eu construir uma bomba atômica. Cara, a gente sabe que não vai entregar. Então, promete aquilo que você vai entregar, é muito mais íntegro, muito mais honesto, e o comitê valoriza isso na avaliação. Professor Lucindo, acho que caiu. Sim. Esperar ele já conecta de novo. Será que ele sabe que travou? Eu avisei ele aqui já pelo WhatsApp. Tá bem, obrigada. A gravação vai ser disponibilizada no YouTube da Progep, na aba Escola de Formação de Servidores e também na página da Escola de Formação de Servidores. Aline, desculpa, se tu puderes colocar o link, porque acho que alguns colegas são da UFSM, de repente eles não têm esse mesmo acesso. Quando tiver disponível, eu posso encaminhar um e-mail para todo mundo que ficou inscrito, que daí também já recebe o link direto. Isso, por favor, eu acho que é bem interessante. Obrigada. Mas, de qualquer forma, coloco aqui, né, a página da Escola de Formação de Servidores, que
para que acesse. E YouTube da Progep. Ele já está reconectando ali. Daí eu não sei se o professor depois Fábio consegue os slides, professor Fábio com o professor Eu Lucindo. vou. Depois eu falo com ele. Se ele me passar, eu repasso daí para as pessoas. Mas igual vai ficar na gravação, né? Que depois eu Isso. pergunto para ele, tá? Tá bom, obrigada. A princípio ele não nos enviou, tá? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, Lucindo, estamos sim. Tudo Peço certo. desculpa pela deselegância, vou tentar colocar a apresentação de novo, viu? Tá bem. A gente te ouviu bem até você encerrar a parte do não entregue o que não prometo o que não consegue entregar. Aquele slide ali, daí acho que você foi passar para o próximo e travou. Vocês vão me dizer, né? Vocês estão visualizando? Ainda não aqui. Agora sim. Aqui sim. Agora sim. Vou voltar. Sugestões finais ali, acho que Foi aqui, não foi? Isso, eu acredito que aí você acabou esse slide. Uma planilha, assim, com a produção de 5 anos, a produção de 10 anos, com algumas informações relevantes que a minha área, que a área de farmácia, considera importante. Eu sugiro que vocês coloquem isso, porque o comitê tem muito pouco tempo para avaliação. E, então, assim, tudo que você puder fazer para ajudar é importante, porque eles vão ter muito pouco tempo para avaliar, e essas informações são bem compiladas. Eles recebem uma tabela, mas às vezes são tantos dados que a gente tem dificuldade. Aqui ajuda para caramba se você puder inserir algum outros dados que eu entendo ser relevante, como fato H, entre outras coisas, para a área de farmácia. Na sua área, aí você vê o que é relevante, tá? Então, a chamada, ela tem data limite para o dia 30/12, ou seja, tem muito tempo ainda para você escrever uma boa proposta. Dia 27 vai ser publicado, ou seja, no meio do ano que vem, é um prazo muito longo, então, muito chá de camomila e paciência para sair isso. E eu vou finalizar com as sugestões finais, que é o seguinte: busque saber ter boa relação com o comitê de assessoramento. Eu acho que isso ajuda muito, porque é importante você apoiar pessoas que você conhece. Então, o comitê dificilmente apoia ou suporta pesquisadores que não têm nenhum trânsito nacional, ninguém conhece, o cara surgiu agora, foi o que ele fez para a área. São poucas bolsas na área de farmácia, não sei nas outras áreas como são. Então, assim, isso é importante, você ter uma boa relação, eu sugiro isso. Tem parcerias nacionais e internacionais relevantes, ou seja, cara, tem boas parcerias, tenta ter boas relações com os grandes pesquisadores da tua área. O que é que custa você ter uma parceria relevante, nacional e internacional, com pesquisadores que realmente façam sentido para a sua linha de produção, para a sua linha de pesquisa, desculpe. Demonstre solidariedade científica, capacidade de articulação com pesquisadores da sua região, da sua IES. Muitas vezes você tem um pesquisador na sua instituição que eu considero um pé de eucalipto. O cara é bonito, frondoso, mas embaixo não cresce nada. Então, isso não é um cara que tem forte liderança. Ele pode ser até um bom pesquisador, competente, mas ele não faz um perfil de liderança que é muito bem visto para a maior parte das áreas, como sendo um pesquisador de destaque que tem liderança de mudar realidades. É isso que se busca num pesquisador de bolsa de produtividade. Entenda a regra do jogo, pelo amor de Deus, cara. Se você não lê os critérios da sua área, se você não lê direito do edital, como é que você quer concorrer para ser competitivo se você não entende as regras do jogo, não entende quem são seus competidores? Eu acho que isso é importante.
Eu coloquei um negócio aqui que as pessoas às vezes não gostam, mas é um ponto de vista meu. Tenha boas relações com pesquisadores chaves da chamada Casa Grande, ou seja, das universidades consolidadas, USP, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio de Janeiro. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Sim, sim. Desculpa. A internet está meio nervosa. E recurso, se for fazer, cara, faz um recurso dentro daquilo que foi dado parecer. Pelo amor de Deus, não faz um recurso. Eu não concordo com minha avaliação. Cara, isso... O comitê começa a rir quando pega. Porque, assim, você pode não concordar, mas foi o critério que a gente usou. Agora, quando você aponta dentro do parecer que houve equívocos na avaliação, que houve erros na avaliação a partir dos critérios que são estabelecidos, esse é um recurso muito forte. Então, e esse tipo de recurso, eu também sugiro que você não... A gente recebeu recurso, assim, vocês do comitê são incompetentes, não avaliaram. Ninguém vai avaliar um recurso com uma pessoa mais educada dessa, vai dar nota baixa e tá nem aí. Mas se você faz um recurso, olha, eu entendo a qualidade do trabalho de vocês, a sobrecarga de trabalho, é um trabalho muito importante que vocês fazem para a área, mas eu acredito, eu vislumbrei que esses indicadores foram avaliados de forma equivocada, por isso, peço que a área reavalie isso, eu acho que são pontos que podem ajudar, tá? Então, muito obrigado, desculpa aí a confusão na internet e na apresentação, eu vou tirar a apresentação e ficar à disposição se precisar de tirar dúvidas. Muito obrigado, Lucindo. Acho que toma uma água aí, a gente vai, acho que, organizar para o pessoal tiver dúvidas, né? Se quiserem escrever no chat, ou se como a gente tem mais de 100 pessoas aqui, né? A gente precisava otimizar as perguntas, até pelo horário, né? O senhor tem compromisso depois das 17h30, mas só fazer eu acho que você abordou todos os aspectos, né? Muito bem, assim, e da importância, né? De tanto para a instituição quanto acreditar que fazer com que as pessoas acreditem, né? E inscrever o projeto. Então, acho que são coisas bastante importantes. Não vou tomar muito tempo aqui, mas te agradecer muito, Luciano, pela apresentação. Tu foi muito direto, né? E nos aspectos, e com o olhar de quem escreve, aprova e quem avalia também, né? Então, são questões bastante importantes. Passar a palavra para, acho que a Aline, né, da organização, e depois a Marina. A Marina é nossa coordenadora aqui. Acho que o Luciano já conheceu ela outra vez aqui, trabalha com a gente. Depois eu passo para ela. Isso. Na verdade, professor Fábio, era primeiramente agradecer a fala do professor Lucindo e dizer que nós tínhamos uma pergunta bem no início lá do Luiz Henrique, que está no chat, bem no início. Se o professor rolar, eu posso ler aqui. Sim, eu vi ali. Eu acho que ela assim, de inscrição, né? Depois a gente responde ela até como prof para ele direto, tá? Tá bem. É uma questão bem de procedimento ali, tá? Marina, por favor. Sim, boa tarde, colegas. Boa tarde, professor Lucindo. Muito obrigada pela sua apresentação. Há tempos eu não ouvi uma apresentação tão relevante, direta e importante. Eu acho que para a gente aqui da Unipampa ela foi muito importante e com certeza a gente vai repassar no YouTube. Porque, de fato, né, tem alguns pontos que têm que ser observados, isso que tu falaste, da questão dos comitês de área, né, dessas mudanças de níveis, e aí eu ia te perguntar, tem um tempo de diferença entre o envio das propostas, que é agora em dezembro, e o resultado final, que vai ser quase no segundo semestre. Tem alguma organização no CNPq, o porquê dessa demora? Normalmente os nossos pesquisadores têm perguntado isso. Oi, Marina, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Marina, eu vou dizer o que eu vi do Galvão numa reunião que aconteceu lá em Brasília. Ele disse o seguinte, né? E o Evaldo também falava isso. O CNPq perdeu boa parte dos seus servidores, foram se aposentando, outros foram transferidos para outros órgãos. Então, o CNPq hoje tem um time de mão de obra qualificado, muito qualificado, mas muito escasso. Então, esse espalhamento
os editais é para que não haja sobreposição de muitos editais e não sobrecarregue a agência durante períodos definidos. Então, assim, eles expandiram mais, inclusive prorrogaram bolsas vigentes para que não sobrecarregue o CNPq para avaliação, tanto universal como a bolsa de produtividade são editais que sobrecarregam muito o CNPq pelo volume de propostas que são submetidas. É o que eu acho que foi que aconteceu, porque eu vi essa fala do Galvão lá em Brasília, eu acho que o Fábio estava lá na reunião também, posso estar equivocado, a Cris estava, e eles falaram sobre isso. Obrigada, professor. Obrigado, professor Lucino. Vou passar a palavra para o professor Elcio Santos, você pode se apresentar rapidamente, só para lembrar até nessa questão, né, que os currículos eles vão ser congelados em 31 de dezembro, né, que é a data de submissão. Então, o que vale é a produção até 31 de dezembro. Professor Elcio, por favor. Obrigado pela oportunidade, parabéns, professor Lucindo, pela excelente palestra. Eu sou lá do Programa de Química Biológica, lá da URCA, do Cariri, do interior do estado. E eu tenho mais só duas perguntas. Como é que eu faço para colocar na proposta que eu faço parte de uma instituição do interior que não tem a mesma infraestrutura de uma instituição da capital, mas que eu estou com a produção boa, tá tudo, isso sim, é válido essa indicação que eu sou do interior? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, eu sou nível 2, que vai virar nível C. Vou tentar pleitear, subir para o nível B. Basta eu indicar na tabela como você colocou lá, eu colocar uma tabela com a produção de 5 anos e com a produção de 10 anos, eles vão entender que eu estou pleiteando ir para o nível B, ou tem algum outro tipo de informação que eu possa colocar que eles vão entender, olha, esse cara aqui está tentando ir para o nível B. Ou eu não falo nada, e isso é uma conclusão natural da evolução da produção nos últimos 3 anos, estando no nível C. Obrigado. Oi, Elcio, forte abraço. Eu sou colaborador no programa do Elcio, lá na Universidade Regional do Cariri. Elcio é um jovem pesquisador muito competente. Então, agradeço a pergunta. Vou tentar ser muito objetivo na resposta. Elcio, eu colocaria, assim, existe uma parte que se chama de suma curricular, mas que eu falo de descrição do pesquisador, né? O pesquisador, no início do projeto, ele deve fazer uma descrição dos seus 5 ou últimos 10 anos. Lá eu colocaria que eu faço parte de uma instituição no interior do estado do Ceará, com um dos menores indicadores de desenvolvimento humano do estado do Ceará. O seu programa é o único doutorado daquela região, que eu conheço lá, assim, é um doutorado que é maravilhoso, transforma vidas, é uma realidade muito diferente. Quem teve a oportunidade de conhecer a região do Crato, de Juazeiro do Norte, eu colocaria isso sim. E dentro dessa descrição curricular no início do projeto, você vai falar um pouco da sua vida, né? Eu sou farmacêutico, me formei na Federal da Paraíba, fui fazer doutorado, fiz doutorado lá, fui fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, tal área, aquela descrição, eu vou colocar lá no final, portanto, eu peço solicitação, eu peço análise do comitê de assessoramento sobre a possibilidade de ascensão de nível, já que eu atendo todos os indicadores da Bolsa Nível B, e peço análise, você coloca lá, o comitê vai avaliar isso, sim. Eu colocaria, viu? Eu não deixaria para que eles tivessem ele só quer renovação, não, quer que você seja avaliado. Você pode até não subir, mas você quer que seja avaliado, fazendo a comparação com os pares, e você tem todos os indicadores para ser um bolsista 1B. Pode até não ter bolsa suficiente e você não ser, mas que você tem todos os critérios para ser, eu colocaria assim, na minha opinião, eu faria assim, sabe, Elcio? Tá certo. Obrigado, viu? Professora Ana Paula, que é a nossa pró-reitora adjunta aqui, passar a palavra para ela. Professora. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Lucindo, muito obrigada pela presença aqui conosco na Unipampa, te agradecer imensamente, foi muito esclarecedor. A gente espera que o nosso pessoal se motive após ter assistido a sua apresentação e a gente tenha mais submissões nessa nova chamada do CNPq. Uma questão que eu queria ver contigo, como é que é avaliado essas publicações dessas revistas predatórias?
quando é feito a avaliação do Lattes, né, do pessoal que submete, que pode ter alguns artigos publicados nessas revistas, como o CNPq avalia isso, assim? O que tu sugere, assim, em relação a essas publicações? O pessoal deixa no Lattes, retira, esconde, como é que fica isso? Obrigada, professor. Oi, Ana, obrigado pela pergunta. Olha, eu posso falar um pouco do que eu conheço da área de farmácia. A área de farmácia é formada por pesquisadores extremamente dedicados. Eles buscam trabalhar para que não haja nenhum erro no processo de avaliação. Às vezes pode cometer algum erro, porque são humanos fazendo uma semana curta, 150, 170 projetos, pode acontecer. Mas, assim, é um cuidado sobre-humano, o comitê tem, e eu tenho certeza que todas as áreas são assim. Quando a gente vai para o CNPq, na avaliação, quando foi presencial, você se reúne para almoçar com o pessoal do comitê da nutrição, da zootecnia, da medicina veterinária, da própria medicina, ou seja, a gente acaba conversando sobre algumas coisas. E isso é uma preocupação hoje da ciência brasileira, não é só da todas as áreas. O CNPq não avalia, quem avalia são os pares, são nossos coordenadores de área, que são colegas nossos da nossa área, farmacêutica, medicina e assim sucessivamente. E na área de farmácia há uma grande preocupação com revista predatória. Eu digo que na minha área, não sei como é que nas outras áreas, é preciso conversar com... Mas na nossa área a gente tem uma grande preocupação de artigos que são publicados em revistas predatórias e a gente aponta essa produção como de baixa qualidade dentro do nosso processo de avaliação. Então, a farmácia se preocupa muito com a qualidade daquilo que é produzido pelos seus pesquisadores. Eu tenho certeza que isso acontece em outras áreas, mas eu não sei em que nível isso causa preocupação para a área no sentido de diminuir ou não a avaliação de uma produção. Na farmácia, no melhor do meu conhecimento, a farmácia ela vê com grande preocupação e não avalia bem essas produções que são em revistas predatórias, não, tá? Esconder a produção, eu acho que não é esconder a produção, é melhorar a produção, né? Você produziu, foi uma revista predatória, às vezes o cara... aquelas revistas do MDPI, é uma editora grande aí, europeia, muitos de nós aqui que estão nessa sala já publicou algum artigo na MDPI. Alguns editores consideram ela como predatória. Eu não sei se é predatória. Tem revistas bem... Molecules, tem revistas que são bem conceituadas lá. Então, assim, a não ser quando é aquelas revistas que a gente recebe todo dia no nosso e-mail, publique na minha revista, você vai ter desconto, aí não sei, aí talvez isso aí seja bem estabelecido. Agora, voltando, na minha área, a gente pontua para baixo, ou glosa o artigo, não pontua bem, e também recomenda que os pesquisadores não produzam em revistas predatórias. Isso é uma briga muito grande, tanto da coordenação de área da CAPES, como também dos coordenadores do CNPq. Eu não sei se tirar ele do currículo vai ser uma grande solução, até porque, assim, às vezes a pessoa busca e acha. Eu acho que é encarar e tentar melhorar a sua produção, evitando revistas predatórias, né, porque elas não são revistas salutares para a ciência mundial e o ideal é evitar mesmo. Eu acho que não respondi o que você queria, Ana, mas é o que eu sei. Obrigada, professor. Lucindo, eu queria te fazer acho que você já respondeu boa parte disso, mas acho que só para você reforçar mais alguns aspectos, a Unipampa, né, a gente tem colega do UFSM, de outras universidades aqui, mas, enfim, tu abordou ali, né, a Unipampa tem 18 anos, né, hoje a gente tem um pouco mais de 30 bolsistas de produtividade, e que é um número, hoje nós temos 26 programas de pós-graduação, enfim, é um número crescente, mas é uma instituição jovem, né? Mas nós temos algumas missões, né, que é o desenvolvimento regional. Claro, a gente não está no interior, como tu disse, de algumas regiões do Nordeste, né, mas a gente está numa região, conheceu aqui, né, de baixo índice H, por exemplo, tem uma missão de desenvolvimento regional, né? Eu acho que esses são aspectos importantes de serem abordados, né? Tu colocou, muitos dos projetos são voltados para isso, né? Mas tu colocou em algum momento ali que acha importante, principalmente ali na súmula, né? Ser explorado esse aspecto, né?
a gente trabalha, né, como instituição para ser conhecida e reconhecida, né, mesmo como uma instituição jovem. E a gente está em todos os momentos aí tentando mostrar a existência da Unipampa, né? Mas eu acho que nesse caso do projeto é sempre importante demonstrar, né, o nosso papel. Queria que você comentasse rapidamente sobre isso, um pouco mais do que tu já comentou. Eu colocaria, Fábio, assim, não tem nenhum barema que diga que você tem que colocar, mas eu colocaria numa súmula lá do projeto, quando você, a súmula da sua carreira, da sua trajetória, ele fala do projeto, mas fala muito mais da sua trajetória. Lá na súmula, eu chamaria a atenção de que você desenvolve pesquisa numa universidade pequena, muito jovem, que está em fase de consolidação, que tem um dos menores IDHs do Estado, que tem uma vocação muito voltada, principalmente se você for da área do agro, que é uma região que é muito voltada para isso. Mas você pode ter, por exemplo, comunidades, sei lá, de sem terra, ou quilombola, ou coisas... Eu estou citando os exemplos que são aqui, para mim, racionais. Vocês encaixam dentro da vida de vocês. Que o projeto ele vai dialogar e ajudar que essas populações mais vulneráveis vão ter mais acesso à ciência, vão ter mais acesso a conhecimento. Eu colocaria assim, esse olhar social do seu projeto, da sua linha de pesquisa, da vocação da instituição. Para mim é muito caro, eu acho que para boa parte dos pesquisadores é muito caro, eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui na sala, quando pega um projeto que mostra que aquele projeto vai ter um impacto na vida das pessoas, a gente se comove, a gente quer ajudar, a gente entende que aquele projeto pode trazer mudanças, quebram paradigmas, eu colocaria, assim, eu acho que, e também associar, se possível, aos ODS. Se você puder associar aos ODS, eu acho bem legal. Isso está sendo algo muito avaliado, bem avaliado em algumas áreas. Eu acredito que na maior parte das áreas. Tá? Obrigado, Lucindo. Professor Átila, por favor. Me escutam bem? Sim. Professor Lucindo, muito obrigado por compartilhar todo esse seu conhecimento. Eu gostaria de dizer assim que eu sou geólogo, eu trabalho na área de paleontologia, então ligar com ODS, com mudanças climáticas, talvez possa parecer meio demais, assim, né? Mas é o que a gente tenta fazer no nosso dia a dia, né? Ver como as mudanças ambientais lá do passado, ambientais e climáticas do passado, como elas, né, se correlacionam com o nosso dia a dia hoje. A minha pergunta é mais técnica. Eu vi que um outro colega perguntou algo que eu também vi já lá no formulário eletrônico, a questão dos limites, né? Ou 3.000 caracteres, ou 1.000 caracteres, né? E o senhor falou agora que talvez não seja tão assim limitante isso, né? Por exemplo, para poder caber nos 3.000 caracteres, eu fui lá e tirei as referências, né? E isso me comia muito texto, né? Para depois, lá no projeto, poder botar um texto aí com mais referências e tudo mais, né? O que o senhor acha disso? Pessoal, primeiro, parabenizar a sua área, é extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil. É uma ginástica que você vai ter que encaixar dentro dessa lógica aí, mas aí o senhor é uma pessoa criativa, eu acho que vai conseguir achar uma saída melhor do que eu. Veja bem, uma coisa são aquelas caixas de preenchimento lá da plataforma Carlos Chagas. Aquelas caixas têm um número cabalístico, vou chamar assim, de caracteres. 3.000, 2.000, não tem como fugir daquilo. Então, aquelas descrições têm que entrar dentro daqueles caracteres. Mas essas informações mais detalhadas podem estar dentro do projeto que o senhor vai anexar como um PDF, que vai ser anexado lá dentro da plataforma. Então, você pode contemplar a maior parte das informações lá. Dentro das caixas, lá, são mais informações que vão auxiliar o comitê de assessoramento ou até o avaliador ad hoc a entender um pouco do que se trata do seu projeto, né? Ou então tem uma parte lá de divulgação científica, inclusive, dos impactos que você vai trazer. Então, eu acho que é mais isso, assim, o que está dentro da plataforma é 3.000 caracteres, não tem como mudar, mas dentro do projeto, ele sugere no edital que aquela súmula curricular tenha, acho que, 1.000 palavras, salvo me engano, aí vocês olham lá no edital. Cara, se você fizer 1.300, 1.400 dentro do projeto, não dentro daquelas caixas, mas dentro do projeto, você vai anexar o PDF, ninguém vai contar as palavras,
não é impeditivo. A não ser que sua área diz, ó, se você passar, você vai ser retirado. Mas a maior parte das áreas, se você passar um pouco e transcrever melhor o que você produziu, cara, é muito mais valorizado, é muito mais reconhecido. Eu não fico muito estressado nessa questão daquilo que está dentro do projeto, ter o limite de palavras. A não ser que o comitê fosse muito cri-cri, eu vou chamar até exageradamente chato, fosse pegar no pé com isso. A farmácia está mais preocupada com a qualidade. Então, se você colocou lá um preâmbulo do curricular que está muito dialogando com a qualidade, cara, vai ser muito bem, na minha área vai ser muito bem avaliado, porque o olhar é muito voltado para a qualidade. Eu gosto muito da forma que a farmácia faz para olhar os projetos, porque olha muito para a qualidade. Não sei se respondi a sua pergunta, mas Sim, tentei. muito obrigado ao senhor e aos organizadores do evento. Muito obrigado. Professor Matheus, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Fábio, Aline. Professor Lucindo, parabéns pela palestra. Eu queria esclarecer uma dúvida com o senhor a respeito da contextualização do projeto. A gente se é válido, né? Sua avaliação como avaliador, e também já fica, essa pergunta também já se estende para o edital universal do CNPq. Se é válido quando a gente, principalmente na contextualização, né, do projeto, mencionar os acordos internacionais que o Brasil tem feito, as leis e decretos que o Brasil tem feito. Eu trabalho na área ambiental, né, a área de mudanças climáticas, emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente sabe que o Brasil tem algumas dificuldades de cumprir acordos, e assim com alguns outros países, mas eu vi que na Europa eles prezam muito por isso, né? Para apresentar como que teu projeto vai ser importante para esses acordos, né? Para essas leis, porque é aprovado no Senado lá deles. Então, eu queria saber como que o CNPq vê isso. Eu sou novo nessas chamadas, então eu acabei me aventurando primeiro nos projetos europeus e vi que eles pontuam muito, eles cobram muito isso. Eu queria saber da sua opinião, como que o CNPq vê isso. Obrigado. Matheus, obrigado pela pergunta, parabéns pela área que você trabalha, também é uma área muito importante para o nosso país. Matheus, eu acho que você tem que primeiro ver como é que sua área enxerga isso. Assim. O CNPq não enxerga nada, quem enxerga é a sua área. A sua área, ela vai ter pesquisadores da área lá no CNPq e vão avaliar o seu projeto. Eu entendo que esse tipo de informação ainda é relevante se dialogar com os objetivos do seu projeto. Se não dialogar, são informações que eu não sei se somam. Veja, projeto, ele é um ato de convencimento. Você tem que convencer alguém a lhe dar dinheiro para você desenvolver um projeto, né? Um plano de trabalho. Então, a forma mais coerente que você encontrar de convencer alguém para colocar dinheiro na sua conta para você produzir, realizar um projeto, é o mais importante. Eu acho que sua área, você tem que ver lá o que sua área considera. Na minha área, assim, os marcos regulatórios, eles não são tão importantes, mas talvez para a sua área, como há um descumprimento quase que patológico daquilo que está no papel, não vai para a prática, talvez seja relevante. Aí é muito do olhar da área. Assim, realmente eu não tenho capacidade de dizer para você, olha, coloca ou não coloca. Com o olhar que eu tenho, eu só colocaria se fosse relevante para os indicadores que eu quero apresentar no final do projeto. Se não fosse, não, porque são coisas já de conhecimento público, são leis, não sei, a não ser que eu diga, olha, tais leis não foram publicadas, não desenvolve isso, minha linha de pesquisa é para entender os impactos dessa não cumprimento dessa lei no meio ambiental do Pampa, não sei se faz sentido o que eu estou falando para você, mas eu acho que era legal se dialogar um pouco sua área, que ela vai ter a resposta mais objetiva em relação a isso. Desculpa aí, Matheus, eu não ter lhe ajudado. Temos Francisco, por favor. Eu acho que o professor Lucindo travou. Eu acho que sim. Vamos esperar só um minutinho. Só um pouquinho, professor. Sem problema.
Caiu aqui, não sei se o Matheus entendeu minha resposta, peço desculpa aí, Matheus. Sim, o Matheus, sim, Lucindo. O Matheus, acho que entendeu até o final, e acho que temos o professor Francisco, né? Não sei se depois temos mais alguém, mas a gente precisa encaminhar para o encerramento devido ao horário e aos compromissos do professor Lucindo. Tá bem, pessoal? Por favor, boa professor. tarde a todos e todas. Eu sou o professor Francisco de Paula Souza de Mendonça Júnior, da Universidade Federal de Santa Maria, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História. Eu quero agradecer a oportunidade de poder participar dessa formação e essa fala tão esclarecedora, elucidativa do professor Lucindo. Eu ainda sou um neófito nesse mundo, já tentei um ou outro edital, e eu tenho duas perguntas que têm a ver, talvez um pouco com a minha área, não sei. A primeira é, como é que a gente pode entender algumas discrepâncias, por exemplo, a gente vê um pesquisador de uma instituição do interior que é mais produtivo e não recebe a bolsa, e alguém da capital que é menos produtivo, está menos conectado, etc., e recebe a bolsa. Essa é uma pergunta. E a outra é como lidar com preconceitos acadêmicos que ainda existam ou que surjam sobre determinados temas. Tá? Eu vou dar um exemplo que aí no caso é meu. A minha área de pesquisa envolve história política e história do esoterismo no século XV. Eu estou trabalhando com humanismos ali e tal, que é um campo de pesquisa razoavelmente bem estabelecido, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, cátedra dedicada na Sorbonne, essa coisa toda. E eu já recebi um parecer de um outro edital dizendo que, independente de produção, de internacionalização dessas coisas, dizendo esse é um tema que não interessa à universidade brasileira. Independente de eu justificar assim, olha, entender isso tem um papel, as extremas-direitas estão dialogando com esse tipo de coisa, etc. Independente de estar justificado. O parecer foi nesse tom. Então, como lidar com essas coisas? É isso, muito obrigado. A pergunta do Francisco, ela deveria ser acompanhada por um vinho bom, aí quando eu for da próxima vez, aí vocês me dão um vinho, porque são perguntas difíceis de responder. Francisco fechou com chave de ouro aí, algumas perguntas capciosas. Uma pergunta que ele respondeu, vou ser muito franco, Francisco, me perdoe, assim, mas há preconceito na avaliação, na minha visão, há preconceito, porque realmente há pesquisadores que mereciam ganhar a bolsa e não ganham, enquanto que outros ganham, né? Tem muito aquilo que eu coloquei no slide, não sei se você viu, que eu chamo de casa grande, assim, de maneira geral, a casa grande, ela domina isso, mas não domina só no produtividade, não, domina no recurso CAPES, domina no recurso FINEP. Então, esse é um problema que nós, que somos pobres, mas limpinhos, precisamos ir brigando para ver se a gente vai superando tempo a tempo, para tentar ir vencendo. Uma das formas é colocarmos pessoas com a visão como a sua dentro dos comitês de assessoramento. A gente precisa ter gente lá para brigar, para dizer, olha, o que vocês estão fazendo aí não está correto, não. Aquele cara está trabalhando, carregando pedra nas costas. Ele descansa carregando pedra. É diferente do cara que está com toda a estrutura montada num grande centro, numa grande estrutura. Então, esses erros acontecem. Muitas vezes eles são revistos quando a pessoa entra com recurso, mas dizer que eles não acontecem estaria tapando o sol com a peneira, porque eu, particularmente, Lucindo, eu já vi acontecer, acho justo pra caramba, e muitas vezes você não tem as melhores ferramentas que não ser essa, você ir para participar dos comitês e para as reuniões. O Fábio sabe que eu sou um cara conhecido por ser muito briguento, eu brigo com a CAPES, eu brigo com o CNPq, a palavra assimetria eu já estou chutando, porque ela está só no discurso, ninguém quer reduzir a assimetria, se quisesse teria realmente ações mais assertivas nesse sentido. O Fábio sabe que eu sou um dos caras que mais briga com isso, dentro das fundações. Então, eu não tenho resposta, a resposta que você quer ouvir, infelizmente, é concordar com você. Com relação ao preconceito de área, eu acho muito estranho, a não ser que seja briga de grupos. Né? Tem muitos grupos no Brasil, a gente vai dizer que não tem, mas tem. Tem grupos de ciência que são, por incrível que pareça, oponentes. Isso acontece na própria instituição. Você pega universidades mais consolidadas, você tem um programa super legal, as pessoas brigam e formam 2 programas mais fracos, em vez de ter um programa mais consolidado. Então, isso acontece. Agora, eu acho estranho que uma área não tenha interesse que esse conhecimento seja pertencido pelos pesquisadores brasileiros e na formação. Eu acho que é uma coisa muito particular da sua área, e aí eu vou me atrever a brincar, como você está longe, você não vai brigar comigo, talvez Freud explique a situação
aí de vocês, aí talvez uma psicanálise possa ajudar a questão da área, porque de uma forma tão esquizofrênica, entender que uma área de conhecimento humano tão forte, ela não seja de pertencimento para a sua área, né? Não faz sentido, me perdoe, eu estou sendo deselegante com a sua área, talvez, mas eu acho que não faz sentido, e aí vocês têm que discutir, talvez chamar um coordenador de área, Francisco, para conhecer a estrutura da Unipampa, conhecer a região, dizer, olha, cara, a gente faz pesquisa aqui com muita diversidade, traz o cara, às vezes chama o cara para tomar um chopp, oferece um churrasco de parrilha aí verdadeiro, que o Fábio me levou, nem funcionou, né, um vinho bom, sentando na mesa, explicando a situação, às vezes o cara entende que vocês estão fazendo um trabalho muito digno, numa região muito difícil, né, e isso dignifica a ciência brasileira. Desculpa, na maior parte do tempo eu concordei com você, não tenho a resposta que você quer, não. Bom, pessoal, então a gente vou passar para a Aline fazer o encerramento. Eu queria te agradecer, Lucindo, imensamente, fazer a entrega virtual de um vinho para ti, né? Já que a apresentação for virtual, eu vou fazer a entrega de uma lembrança virtual, né? De uma salva de palmas para ti. Mas a Marina e a Franciele, elas te entregam um vinho agora no Improp aí. Daqui uns dias elas vão te encontrar e você vai receber, tá? Fica tranquilo e fica o convite para voltar para a Unipampa daqui uns dias aí. Tenho certeza que a gente se encontra daqui uns dias aí. Tá bom? Muito obrigado, Lucindo. Foi excelente. Eu tenho certeza que quando sair o resultado das bolsas no ano que vem, eu vou te mandar mostrando o aumento das bolsas da Unipampa aí e com certeza fez parte esse momento aqui contigo. Tá bom? Muito obrigado. Aline. Obrigado. Professor Lucindo, por gentileza, suas considerações finais, então, e depois eu faço o encerramento. Então, é só agradecer a oportunidade, assim, eu recebo o convite para falar sobre isso em várias instituições, e de maneira geral, eu busco ter essa conversa com instituições menores como a minha. Eu entendo que a gente briga com leões, né? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, e muitas vezes o que tem é um problema muito assim, de falta de autoestima do nosso pesquisador. O pesquisador brasileiro, principalmente aquele que está na instituição menor, ele acha que é menor, ele acha que não é tão competente quanto, ele acha que não tem capacidade de concorrer, e eu sou contra isso, eu acho que tem. Eu conheci a estrutura de vocês, é uma universidade muito legal, de gente muito boa, de gente muito competente, gente aguerrida, parecida com a minha, parecida com a Federal de Santa Maria, parecida com tantas outras que não estão no grande eixo. Então, eu acho que é uma oportunidade de a gente compartilhar a experiência, aprender junto, certamente. Seria muito melhor presencialmente, que a gente teria a oportunidade, além do vinho, de compartilhar outras coisas que eu acho que são interessantes, mas eu agradeço a oportunidade. O Fábio é um amigo, o Fábio é uma pessoa que eu conheço já há um tempo, eu estou na Pró-Reitoria desde 2017, eu saio em março do ano que vem, então estou fechando um ciclo da minha história, e eu acho que algumas pessoas foram muito importantes nessa trajetória, e o Fábio é uma delas. Agradeço a oportunidade. Quero ver depois se funcionou. Aqui na nossa a gente conseguiu expandir bem o número de bolsistas, né? Mas eu acho que é continuar se ajudando. Muito obrigado pela oportunidade, Aline, espero que a gente tenha a oportunidade de se reencontrar. Obrigado. Professor, nós que agradecemos aí a tarde, né, de compartilhamento de conhecimento, esses valiosos ensinamentos, muito obrigada. Convido a todos, então, quem ainda não assinou, né, o formulário para registrar sua participação, que o link está no chat. Reforço que nós teremos as próximas atividades agora. A próxima roda de conversa da PROP vai ser dia 26, né, 26 de novembro, às 14 horas também, sobre um workshop sobre a plataforma Sucupira. Também na sequência, agora mais próxima, nós temos a palestra com a professora Luciana Cabrini, intercâmbio virtual como estratégia para a internacionalização em casa. E agora, sexta-feira, dia 1º, nós teremos também um encontro virtual alusivo ao Dia do Servidor Público, com 2 servidores da Unipampa, valorizando a prata da casa. Também estão todos convidados a participar. Mais informações na página da Escola de Formação de Servidores. E desejo um bom final de tarde a todo mundo e até a próxima.
Vou encerrar a gravação. Tchau, Lucindo. Muito obrigado. Tchau, obrigada.